Servo e missionário Roberto, quero pregar hoje aqui a tradição do magistério da igreja, o catecismo da igreja. Um tema: Deus elegeu Abraão. Como nós vemos hoje nesse mundo aí, nesse meio pentecostal, né? O pentecostal faz como essa passagem, essa profecia, esse acontecimento para forjar aquelas barganças de propósito, de campanhas de Abraão, fé de Abraão, né? Nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. Deus elegeu Abraão para quê? Por que Deus escolheu Abraão? Vai dizer assim, a vocação de Abraão. Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e exaltarei o teu nome, e te será uma fonte de bênção. Abençoarei aquele que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Quer dizer o que? Abraão obedeceu ao Senhor, ouviu a voz do Senhor, e fez como o Senhor mandou. Deixou a sua parentela, deixou a sua família e foi para uma terra desconhecida, que Deus tinha preparado. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar, Abraão, será amaldiçoado. O que o catecismo da igreja vai nos ensinar, vai nos mostrar o magistério. Que propósito, que finalidade Deus escolheu Abraão. Que finalidade que ele elegeu Abraão. O catecismo da igreja vai dizer aqui, ó, capítulo 30, página 30, versículos 59 a 61. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão. O chamou: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai. Gênesis 12:1. Para fazer dele Abraão, isso é o pai de uma multidão de nação. Em ti serão abençoadas toda a família da terra. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo escolhido, chamado a preparar um dia a unidade da igreja, de todos os filhos de Deus. Este povo será a raiz sobre a qual será exaltados os pagãos, tornando crentes. Olha só, os patriarcas, os profetas, bem como outra personalidade do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em toda a tradição litúrgica da igreja. Quer dizer o quê? Tem uma veneração do magistério da Sagrada Escritura, o magistério da Sagrada Igreja, da liturgia da igreja. São conhecidos como santos, como os patriarcas da fé. Entendeu? Povo originado de Abraão será dispositório da promessa feita aos patriarcas. O povo escolhido, nós somos esse povo escolhido. Que nós temos essa generalidade de ser testemunha viva, ser filhos dos profetas. Viver essa graça que o Abraão viveu. Nós somos descendentes, nós somos dessa linhagem, dessa geração que guarda o mandamento, que vive a fé de Abraão. A igreja, a tradição da igreja, o magistério, a liturgia, venera esses patriarcas, esses profetas que caminharam, pregaram, anunciaram até a vinda de Cristo. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em toda a tradição litúrgica da igreja. São venerados como santos, como os profetas que anunciaram, que pregaram, que proclamaram, mostrando sempre Cristo. Nós somos a geração de fé de Abraão. Somos geração de Abraão. Porque vivemos a fé em quem? Em Jesus Cristo. A fé de Abraão, que mostra Jesus Cristo. Nós temos essa generalidade
de viver a fé, de aprender com o Velho Testamento. Não para fazer campanha, não para fazer essa bargança, mas para viver a tradição. Livros históricos, como nossos patriarcas, como nossos pais viveram, como nossos pais seguiram os senhores, Deus Todo-Poderoso. Essa é a base, esse é o propósito. Isso que o Catecismo da Igreja está nos mostrando. Sempre será lembrado liturgicamente da Igreja. Tradições litúrgicas do Antigo Testamento serão venerados como santos em todas as tradições. É isso que a linhagem da Igreja vê como esses profetas do Velho Testamento. Desde a linhagem de Abraão, desde a linhagem de Noé, desde a linhagem de Enoque. Não podemos fazer como essa bargança, essa tradição de campanhas, de a fé de Abraão, a fé de José do Egito. Meu irmão, isso é antibíblico, isso é antiético. Isso não é Sagrada Escritura, isso não é magistério, isso é teologia de homens, isso é teologia de fábula, evangelho inventado por homens. Nós temos que viver a fé de Abraão, viver a tradição, seguir a fé dos santos, dos profetas, que mostraram sempre Jesus Cristo. Aí no nosso meio, Abraão é pai de multidão, é pai de nação. Nós somos a origem de Abraão. O povo originou de Abraão e será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo escolhido. Quem é esse povo escolhido, meu irmão? Somos nós que cremos e acreditamos em Jesus Cristo. Caminho, a verdade e a vida, em João 14, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Interessante, meu. O Senhor já começa a mostrar seus milagres, seus prodígios. Nós vivemos a fé de Abraão, a fé do profeta Abraão. 14, ó. Aqui, ó. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque nós temos que viver a fé de Abraão. Aprender com Abraão, como Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E fez uma nação de profetas, a nação de profetisa, filhos de Abraão, geração de Abraão. Como João Batista fala, raça de víboras, até quando irá fugir da cólera vindoura? Temos voz para o pai Abraão. Deus pode suscitar dessas pedras filho Abraão. Abraão é o patriarca do Velho Testamento, meu irmão. Para você aprender o que é ter fé. É o que aprender, ter fé e aprender a ouvir ao Senhor. Não se apegou a nada, meu irmão. Deixou sua parentela e foi para uma terra desconhecida. E foi escolhido para ser pais de nações. Essa é a generalidade da Sagrada Escritura. A igreja, a tradição da igreja vê com esses caras, com esses patriarcas santos, para nós venerar a fé desses caras. Imitar, ser imitadores, como Paulo fala em Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como sou imitadores do Cristo. Hebreus 13, 8. Sejam imitadores dos santos. Hebreus 6, 12. Essa é a nossa finalidade. Ser imitadores dos profetas. Ser imitadores dos nossos pais do Velho Testamento. Não para fazer essa bagunça, essa teologia, esse evangelho de fábulas, criando campanhas, criando sei lá o que, meu irmão. Nós temos que viver a fé. A fé de Abraão mostra a fé em Cristo Jesus. A plenitude em Jesus Cristo. Esse é o ensinamento da tradição do magistério
da Sagrada Escritura. Porque a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu irmão. Viva essa fé de Abraão. Viva a fé, a fé. Quando Jesus curava, quando Jesus libertava, vá em paz. A tua fé te curou. O foco do Senhor Jesus Cristo é você ter fé. Fé. E nada mais, meu irmão. Fé. Tenha fé no tamanho do grão de mostarda. Diz essa montanha, transporta daqui e lance ao mar. Se você não duvidar no seu coração, essa montanha será transportada ao mar. Pede com fé, sem duvidar no coração, meu irmão. Essa fé que o Abraão está nos mostrando, está nos ensinando, que nós devemos ter no Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A fé de Abraão, a fé do nosso patriarca, do nosso pai, Abraão. Glória a Deus, aleluia.